para executar e cumprir esta oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, de pé, abra a sua Bíblia, por favor. Ou o celular, ou o tablet, eu não sei bem o que você está usando hoje aí, não é? Muitos irmãos que vêm, às vezes, transporte mais difícil, acabam se restringindo a deslocar-se com o mínimo possível. Traz, às vezes, o celular, né? E vamos usar. A equipe já está lá, colocando na tela o texto desta noite, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. O texto maravilhoso vai ser projetado no telão. Eu vou ler ali no telão para ajudar o pessoal de casa, mas eu vou pedir uma coisa para você. Abra a sua Bíblia, que você vai olhar o texto e vai encontrar nesse texto boas aplicações para você nessa noite. Lembrando, já pregamos parte desse texto pela manhã e vamos concluí-lo agora à noite. A igreja, sua capacidade de ação e transformação. Mateus 5, 13 até o verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ela ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A igreja diz amém? Amém ou não amém? Amém, pode sentar-se. Quando discutimos sobre a igreja e a sua capacidade de ação e transformação, o primeiro ponto é: vós sois o sal da terra. Isso é sentença comum, está no texto. Eu não preciso fazer exegese, ficar procurando grego, hebraico, aramaico, né? Procurando versões para dizer o que está no texto. Vós sois o sal da terra. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós temos vocação para ser diferente. Nós somos sal para conservar. Nós somos sal para garantir que haja menos degeneração, decomposição, menos corrupção. Quando uma pessoa se converte, nós tiramos uma pessoa do reino das trevas e transportamos pelo poder de Jesus essa pessoa para o reino da sua maravilhosa luz. Vós sois o sal da terra. Repita comigo: vós sois o sal da terra. Quando lemos isso pela manhã, foi o nosso primeiro ponto. Nos lembramos que a igreja é vocacionada para transformar o mundo, para ser presença e diferença no mundo, nunca igual, absolutamente diferente. No segundo ponto, lemos o que está também no texto, e é o contexto: vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Falamos um pouquinho sobre quando a igreja deixa de ser um agente de poder. Isso é fácil, irmãos. Lembra da história de manhã? A gente falou que as pessoas confundem o peixe com o aquário, não é? A gente é cristão, quem tem na sua Bíblia o símbolo do peixinho, sabe que por anos o peixinho aí é o símbolo do cristianismo, e o peixe significa peixe no grego, ictus, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o meu Salvador. Jesus, Christos, Ruios, Theos, Humon Soter. Mas o peixe não pode ser colocado num aquário como numa camisa de força, como que reduzíssemos o poder do Evangelho. Porque já tem gente que acha que o que ele faz e o que ele pratica na igreja é o Evangelho. Eu não uso brinco porque eu sou evangélico, eu não uso calça porque eu sou evangélico. Você faz isso porque é sua cultura, você faz isso porque o seu pastor diz, você faz isso porque a sua comunidade tem lá um monte de regras. Isso não tem a ver com o evangelho, isso tem a ver com a sua estrutura cultural, com o modelo pelo qual você decidiu se relacionar com as pessoas. O evangelho é: você é pecador, nós somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e só Jesus é a solução para os nossos pecados. Essa é a mensagem, este é o evangelho, é isso que a igreja foi chamada de erguer. Amém, irmãos? Cuidado para não confundir o peixinho com o aquário. O aquário pode ser até decorativo, né? Você pode ter até um peixinho dourado dentro dele, mas esse peixe às vezes não devia estar lá, né? Devia estar por aí livre e por lugares onde ele, com certeza, ele tinha vocação para nadar e se aventurar. Quando a igreja deixa de ser um agente de sal, um agente de luz, o mundo perde os referenciais. A igreja perde o seu poder quando confunde sua religião e o evangelho, não é sua prática do evangelho, com filosofia. Os púlpitos estão cheios de filosofia, né? Tem pastores que pregam o platonismo claramente e pensam que é o evangelho. Tem gente que prega psicologia, autoajuda e diz que é o evangelho, e diz que está ajudando muita gente. Eu digo até está, e está até vendendo muito livro, mas não é o evangelho do Senhor Jesus.
Quando a igreja não sabe discernir entre as verdades de Deus e o plano de Deus e a palavra de Deus para as pessoas, ela perde o seu poder de essência. Ela pode atrair muita gente, ela pode envolver muita gente, ela pode movimentar muitos recursos, mas ela perdeu a sua capacidade de ser sal da terra e luz do mundo. Quando pensamos na segunda parte do sermão desta noite, e é onde eu quero chegar, a pergunta é: não se acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, ou debaixo de uma panela, ou de uma tampa. Você coloca essa luz num velador, num lustre, ou num lugar apropriado, onde ela possa dar luz. Eu tenho algumas imagens da roça, eu me lembro de algumas imagens da roça de 70 a 77, eu nasci em 70, até 77 morei na roça, mas no roção mesmo, não tinha luz não é? Nós tínhamos que acordar 5 da manhã com o sol e dormir quando o sol dormia, 6 horas, você imagina 6 horas você dormindo, né? Com aquele rádio de bateria, lembra daquele rádio? Aquele rádio que acendia um monte de luz ali dentro, ele tinha válvulas, né? Aí você ligava na OM, né? Rádio AM, aí a voz do Brasil, aí você ouvia aquilo, papai ouvia aquilo, depois nós fazíamos oração, íamos dormir porque o sol estava indo embora e não tinha luz. O pouquinho de luz que tinha, quando o papai pegava a lamparina, o pavio, passava lá querosene no pavio, aquela lamparina de lata de óleo de cozinha, você não sabe o que é isso não, você não faz ideia, você vai ver no filme, né? Esse ali sabe, esse aí, já vi que eu sei, já sabe, eu sei que você sabe, né? Ele passava aquele óleo ali de querosene, aí botava na cumieira, não tinha a cumieira da casa? A cumieira da casa de 2 águas, botava lá no alto, e era de lá que a luz dava, é o que tinha, e aquilo fedia a casa toda, que você imagina o cheiro que aquilo tinha. Quando queimava lá o pavio, aquilo fumaçava a casa toda, aí você dormia com negócio de alergia, coisa para rico, irmão, pobre tem alergia não, né? Você tossir, essas coisas, achar cheiro ruim, fumaça para dormir, que você dormia com cheiro de querosene, achando que era perfume francês, né? Era a luz colocada no alto da casa. Hoje em dia, quando lemos um texto desse, pensamos, está distante da nossa realidade. Está não, irmãos, está não. Quando nós somos luz, nós somos colocados num lugar de destaque e precisamos ser projetados como referência, como aquele homem no texto que colocava a luz e a lamparina, ou a vela, ou o azeite no lugar onde iluminava a casa. A igreja precisa estar posicionada no lugar onde o mundo identifique o que ela é, onde o mundo saiba que ela é uma agência para ser sal da terra e luz do mundo. O cristão precisa resplandecer o evangelho de Jesus. Ele diz, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tudo que a igreja faz, irmãos, tudo que a igreja precisa apontar para a glória do Pai. Tudo que a igreja produz, tudo que ela prega, tudo que ela ensina, precisa direcionar os homens para a glória de Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A igreja não faz nada para si, ou não busca como cristão glória para si, é para a glória do Senhor que nós estamos aqui, e todas as nossas ações são para glorificar o nome do Senhor. Mas o primeiro ponto dessa noite, pensando no poder e na atuação da igreja, qual é o primeiro ponto? A igreja existe para ser um agente de transformação no mundo, e como tal precisa viver como luz do mundo. Falamos bastante sobre sal de manhã. Agora queria pensar um pouquinho sobre como viver e ser luz do mundo. A vida da igreja é a sua primeira mensagem, e na verdade é a sua mensagem dirigida aos olhos. Uma igreja que tem vida, ela tem vida por si só. Irmãos, o tempo de maior testemunho de nossa igreja hoje tem sido agora. Dos 14 anos que eu estou aqui, ao sair pelas ruas do bairro, hoje eu tenho me sentido bem ao ser abordado pelas pessoas, e as pessoas estão sabendo que a nossa igreja não é mais a igreja do Vidro Azul. Eu tenho sido identificado e reconhecido, e as pessoas têm percebido a capacidade da igreja de, neste momento, interagir com as pessoas. Eu estou num sepultamento, irmãos, ontem, como foi sábado e sexta, como foi feito o sepultamento, a família chegou e testemunhou do tamanho e da bênção de ser parte de uma igreja como esta. Na sexta-feira, uma família até esteve aqui de manhã, ela pode dizer que quando mais a sua mãe, mais a membro da igreja precisou, estavam lá os médicos, estavam lá os líderes da igreja, estavam lá os nossos pastores, estavam lá o Daniel, ela deu testemunho do Daniel, do motorista que pegou, levou, buscou para fazer exame, trouxe, e quando eu fui olhando aquilo tudo, os meus olhos vão lacrimejando e vão se emocionando, que a gente começa a compreender o que é ser luz.
é começar a ser notado e a ser percebido, e todo mundo que está em casa, ao olhar, sabe que a luz vem dali, que a luz irradia daquela lamparina, daquele lugar, porque aquele lugar é um lugar de luz, amém, irmãos? É sobre isso que o Senhor Jesus está falando aqui. A igreja precisa ter como sua primeira mensagem o testemunho de vida. A igreja precisa ser viva e ser viva em Jesus. Sem testemunho do cristão, sem testemunho cristão não há proclamação. Quando Lucas em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Obviamente que ele retrata o poder do Espírito Santo, capacitando o crente para testemunhar, mas obviamente que eu interpreto que o testemunho é muito poderoso, porque aquele que está em nós e dá testemunho de Cristo, irmãos, é o Espírito Santo. A igreja não pode, não deve subestimar o poder do Espírito Santo nele. Cada cristão que tem o Espírito Santo do Senhor, tem nele um poder capaz de torná-lo testemunha. É para isso que a igreja existe, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Nossas obras podem testemunhar, como também, se não fazemos nada, podemos envergonhar o Evangelho, envergonhar a igreja. É a famosa frase: ser crente igual aquele povo ali. Já ouviu essa frase? Ser crente igual aquela gente ali, porque o mau testemunho chegou primeiro. É bonito, irmãos, pensar que a igreja que resplandece a luz de Jesus, ela não faz isso porque precisa disso, ela faz isso porque as pessoas precisam de luz. Eu já sou salvo. Eu sou salvo, irmãos, eu leio a Bíblia, eu oro, vejo o Evangelho e identifico ali, eu sou salvo, não porque me salvei, mas porque lendo o Evangelho percebo que Cristo me salvou. Mas quantos não são salvos? O que eu posso fazer? Eu preciso acender a minha luz, preciso brilhar, preciso mostrar às pessoas que aqui tem um pastor cristão, que segue a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e é testemunha dele. Eu não posso apagar a minha luz, né? Não dá para ser crente na igreja e lá fora ser um Zé qualquer que as pessoas olham e dizem: mas aquele sujeito é crente? Eu me lembro da história do cego, né? O cego que vai no culto de manhã e de noite. Imagina, cego, vai para o culto de manhã e de noite. De manhã vai com a bengala, de noite ele acrescentava o lampião, né? Acendia lá o lampião, botava o querosene e ia com o lampião na mão e a bengala na outra. Aí a criançada chamou a atenção perguntou: mas de manhã ele vem para a igreja com a bengala, à noite ele vem com a bengala e lampião, mas ele é cego, né? As crianças usando a lógica comum, né? Ele é cego. Que diferença faz se é noite ou dia? Ele é cego, é só usar a bengala. Aí decidiram perguntar: o senhor cego? O senhor não é cego mesmo? Sou. Nasci cego, nunca vi a luz. Mas o senhor vai na igreja de manhã com a bengala, à noite o pessoal fica perguntando, porque o senhor vai com o lampião. Porque o mundo pergunta: mas você não tinha que ter um lampião aí? Aí você apaga a sua luz e o mundo tropeça em você. Não seja pedra de tropeço em nome de Jesus, esteja despertando sua vida para que você possa, como diz o Evangelho, brilhar e resplandecer como um filho da luz. Uma igreja que é luz, sal da terra e luz do mundo, transforma o mundo com a luz de Jesus, ela precisa então se comprometer com a proclamação do Evangelho. A igreja precisa crer que a Bíblia é suficiente e absolutamente suficiente. Como hoje estamos criando subterfúgios e caminhos onde a Bíblia já não é suficiente. Você tem que montar estratégias, criar estilos e estilos para tentar atrair as pessoas. Irmãos, o que a Bíblia diz e o que a palavra de Deus diz é que a palavra de Deus é suficiente. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar, e ela é suficiente para transformar a vida de um perdido em salvo. Quando nós, igreja de Cristo, tivermos certeza de que a Bíblia é suficiente, é com a Bíblia, a palavra de Deus, que nós vamos nos dirigir às pessoas, e é com a Bíblia, a palavra de Deus, que pregaremos o Evangelho que é dele. A igreja precisa hoje crer que a Bíblia é suficiente, crer no poder do Evangelho, como Paulo pregou e disse à igreja de Roma: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo sabia que o Evangelho de Deus é poderoso para salvar tanto o judeu quanto o grego. Ele disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Como nós às vezes perdemos a dimensão de que o Evangelho tem poder por si mesmo. Quando nós erguemos o Evangelho, anunciamos o Evangelho ou o pregamos a qualquer pessoa, temos que reconhecer e crer, Romanos 1,16, que o Evangelho tem poder por si mesmo. A igreja precisa crer que não há outro Evangelho, e não temos outra opção que não viver e crer no Evangelho. Há uma igreja pertinho daqui, ali perto da minha casa, que ela diz que ela tem um outro Evangelho e um outro testamento. A Bíblia diz que aquilo ali é anátema.
Você está dizendo, pastor, você está dizendo que aquele pessoal que reúne naquele templo está vivendo uma coisa que não é o evangelho? Eu estou dizendo, estou afirmando e posso dizer isso em qualquer lugar. Aquele testamento não é evangelho. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que nós temos anunciado, seja o que, irmãos? Anátema. Quantas vezes nós perdemos o poder de testemunhar e de ser luz, porque estamos abrindo precedentes para trazer a dentro da igreja, para as nossas estruturas, aquilo que não é o evangelho, aquilo que não é de Deus a palavra. A igreja que quer ser luz do mundo, precisa pregar o evangelho para todas as pessoas, sabendo que todas as pessoas estão separadas de Deus, porque todos pecaram. Mateus 5:13-15 diz que quando nós erguemos a luz vai iluminar todos que estão na casa. Confira na sua Bíblia, Mateus 5:15. Essa luz vai iluminar todos que estão na casa. O evangelho todo para todas as pessoas é fácil? Não. Pregar o evangelho para todos os que precisam ouvir do evangelho é simples? Não. Eu tenho que romper muitas barreiras para pregar o evangelho todo para o homem todo e para todo aquele que precisa ouvir a verdade do evangelho. O próprio Senhor Jesus mostrou-nos com sua vida e com sua prática de pregação e de anunciação do reino de Deus, que teve que vencer muitos obstáculos para pregar o evangelho. Você não será luz se ficar restrito aos seus conformismos ou ao seu modelo. Eu só prego para crente, eu só prego aqui dentro da igreja, lá fora eu não prego. Não vai ganhar ninguém para Jesus. Não vai anunciar a palavra poderosa do evangelho a ninguém. Me lembro quando Jesus Cristo passa por Samaria, João capítulo 4, quando ele chega diante da mulher samaritana, o preconceito era tão grande que João registra no texto que era necessário passar por Samaria. E quando ele chega, os discípulos estavam num lugar fazendo alguma coisa, e quando volta, ele está conversando com uma mulher, e pior, samaritana. O próprio grupo de discípulos desdenhou da atuação de Jesus e criticou a sua postura em pleno meio-dia, falando com aquela mulher. Imagine o sacrifício de Jesus ao se expor ao seu grupo de liderados e romper o preconceito racial. Falar a uma samaritana. O preconceito cultural era uma mulher. Um homem não dirigiria a palavra a uma mulher naquele horário, ainda mais uma mulher que não fosse sua. O preconceito religioso, ela estava discutindo enquanto eles adoram no Monte Ebal, outros adoravam em Gerizim, ela adorava em Gerizim. O problema da religião era real e era assunto que era obstáculo à presença de Jesus e ao diálogo de Jesus. Irmãos, e o que é pior, imagine você agora, você pegar a sua esposa e o seu marido e evangelizar uma mulher dessa. A mulher já tinha 5 divórcios, é isso mesmo? 5 divórcios, e tem um detalhe, o cara que morava com ela era amante, porque não era casado. Não tem, né? Não tem que ficar aqui escondendo, né? É dizer, o que está com você não é seu o quê? Marido, ela está amaziada lá com o sujeito, é um amante. Quando olho para os obstáculos que estão na cena, a pergunta é, quem é a igreja nesse momento? Ela é sal da terra e luz o quê? Do mundo. O que Jesus está dizendo é que samaritanas estão absolutamente perdidas, enquanto a igreja não consegue focar no tamanho da sua missão e na dificuldade que a sua missão é, porque depois que nós nos convertemos, irmãos, tratar com pecadores é difícil, não é assim? A gente é todo limpinho, não é? A gente é todo cheiroso, a gente não vai na boate, a gente não frequenta prostíbulo, e é mesmo, né? Só que quando você lida com o pecador, tem que se sujar mesmo. Quando você lida com aquele que está na escória social, vai ter que se envolver com a situação, e a situação é difícil. Eu lembro dessa semana, eu acho que foi essa semana, eu estava aqui na igreja, não sei se segunda ou terça, e quando eu fui sair para comprar alguma coisa na rua, no meio da rua tinha todas essas barracas de camelô, muitas. Pegaram o sujeito ali, empurraram para a rua. Ele estava absolutamente bêbado, sujo, bêbado. Quando jogaram para a rua, ele caiu ali entre a calçada, o portão e tal, e eu fiquei preocupado porque ele ficou exatamente naquela passagem das vagas de carro, não tem ali? E eu falei, meu Deus, o caminhão vai passar por cima de você, moço, porque ali é caminhão de carga e descarga, aqueles caminhões, Daniel, altos. Eu falei, quando o motorista está lá em cima, o que ele vai ver lá embaixo? Vai ver nada. Aquilo cega, né? Aquele baú atrás e aquela coisa na frente, cabine enorme, vai passar. Eu como se visse um acidente. Eu cheguei e falei, moço, fica aí não. Aí, puxa, imagina, em tempo de Covid, né? Eu não abracei o Lucas, viu, Lucas? Peguei aquele moço pelos braços, todo mundo me olhando. O senhor ficou doido? Eu falei, eu não, doido é ele que está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Bebendo meio-dia, todo caído aqui. Eu não sou doido, não, o doido é ele, tentando me defender, que o pessoal não estava acreditando. Os 2 funcionários aqui de cima, né, olhando aqui, estavam vendo aqui, pastor, o que vai fazer? Eu falei, não sei, vou tirar ele daqui.
Peguei, coloquei aqui do lado, falei, você está com fome? Estou. Vamos almoçar, vamos tentar tomar um café e tirar esse seu porre, porque você está completamente bêbado. Fui ali, comprei uma comidinha bonitinha, mandei preparar, uma marmitinha do jeito. A comida que eu comeria, eu mandei servir para ele, trouxe ali. Quando eu cheguei, ele já tinha tomado, ele estava com a garrafa de bebida de cachaça, estava bebido só uns 2 dedos. Quando eu voltei, ele tinha tomado tudo. Encontrou alguém para ajudar, falou, benção, encontrei um bondoso, aí tomou tudo. Aí eu falei, aí tinha um vigia, eu falei, o que você não segurou? Eu falei, segurar? Pastor, ele virou isso de uma vez só. Eu falei, misericórdia, se eu tomar meio copo disso eu morro. Ele tomou uma garrafa e estava vivo. Irmão, sentei aquele moço, não tinha o que comer, não tinha o que fazer, vamos fazer o quê? Sabe o que nós fizemos? Fui lá atrás, peguei aquele carrinho que carrega compra, já viu aquele carrinho? Já pegou um mulambo, irmãos? Peguei aquele mulambo de gente, ao braço, jogamos em cima do carrinho. E vinha arrastando aquele mulambo de gente pelo corredor, enquanto os funcionários aqui iam chorando, falando, só o senhor, pastor, só o senhor para acreditar, que ninguém mais acredita. E eu fui arrastando aquele mulambo de gente, fui lá para trás, a Márcia deve estar por aí, a Márcia acompanhou, botamos lá atrás, ele dormiu um pouco, deu um pouco de café, depois nós demos um banho, botou calça limpa, botou blusa limpa e tal, aí foi se apresentar, o nome é Flávio, o lixo tem nome, gente, Flávio. E conheci aquele rapaz, e pude ver a sua dor, e pude ver o seu sofrimento, e depois que ele tomou o café, tomou o banho, levou, só foi saindo, ele me agradeceu, obviamente ele me identificou, ele agradeceu, ele sabia tudo que ele tinha passado, e eu fiquei olhando e perguntei, o que é isso, irmãos? É o evangelho que tem que romper preconceitos, e acreditar que a situação só se resolve assim. Se você ficar cheio de não me toques, não faça, não chegue, não acredite, não vai fazer nada. E se é mulher, se é samaritana, se é da religião tal ou daquela religião, você não vai ajudar ninguém. Essa semana eu me lembro muito bem, irmãos, quando pensei na igreja relevante, a Angélica me dizia que a nossa irmã aqui da igreja, numa crise tremenda, a irmã trabalha com convite, ela faz convite, e aí o convite é para casamento, festa, tal, ela faz convites maravilhosos, faz propaganda, procura depois a Angélica, ela passa o contato, que é um convite bonito, é com essa moça da igreja. Mas a moça ligou lá e escreveu, eu quero fazer um convite, mas quando me pediram o convite, era para um casamento, ela pegou lá o nome, ao invés de botar um homem e uma mulher, botou 2 mulheres o nome, ela ficou em pânico. Vou fazer um convite para um negócio que eu não faço, não aprovo, e isso aqui não é, eu leio a Bíblia, eu não creio nesse tipo de relação. Aí ligou para a Angélica, né, não quer ligar, todo mundo tem medo de ligar para o pastor, liga logo para a Angélica, né, amaciar o coração do pastor, né, Angélica? Aí a Angélica, olha, fulano quer falar com você, a situação é complicada e tal. Complicada por quê? Aí narrou lá a história. Irmãos, eu vou dar um parecer para os irmãos vão ficar bravos comigo, vou receber um monte de e-mail, vai ficar gravado no YouTube, eu vou receber crítica, mas eu tenho uma percepção. Graça comum é graça comum. Enquanto a gente não for sal da terra e luz do mundo, as pessoas vão morrer sem Jesus. Mas se nós começarmos a distribuir graça comum, não estou falando da salvadora só não, a graça salvadora é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, amém, irmãos? Eu estou falando de graça comum. Aí você vai dizer assim, o que é graça comum? Eu não entendo. Pega a Bíblia, e vamos tentar entender por que eu estou dizendo para essa moça, e posso dizer para outras pessoas, que as pessoas vão mudar, e vão se mover para o reino, quando o reino for na direção delas, o reino precisa ir ao encontro delas, precisa levantá-las da calçada, caído, porque senão elas vão ficar lá, né? Elas vão ficar jogadas lá. E quando eu vejo graça comum, Mateus capítulo 5, verso 44, eu entendo o que essa graça comum faz, e como isso traz perfeição de Deus aqui, veja Mateus 5, 44, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Olha o que o Filho de Deus faz, né? Ele bendiz, não amaldiçoa, faz o bem até o que odeia, ora pelo que maltrata e persegue, e é assim que ele se identifica como Filho de Deus. Agora veja Mateus 5, 45, dá uma olhada aí, tem o 45? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, por quê? Agora veja, faz raiar o seu sol sobre o que, irmãos? Sobre maus e bons. Derrama chuva sobre quem? Veja que Deus não fez seleção para graça comum, não. Um convite é graça comum. Um bolo é graça comum. Você não precisa sentar na mesa com ele, você não precisa passar a mão no pecado dele, mas ele precisa ser alvo da graça de Deus.
Um confeiteiro americano está fazendo uma confusão lá nos Estados Unidos, porque ele é de uma igreja, de uma religião, de um princípio, tem um valor, e 2 rapazes vão casar, ele é um confeiteiro, quer o bolo, ele não quer vender o bolo. Eu digo, ué, não vai vender o bolo? É bolo. O bolo é bolo. Quantos comeram do bolo, ele não ficou sabendo? Quantos comem do nosso pão, a gente não sabe quem é? Quantos vão na padaria, come pão lá do espírita que faz lá, até hora lá na padaria, você come o pão, a Bíblia diz, eu vou ser abençoado. O cara faz e a gente come. Agora a gente não pode servir de graça comum. A gente precisa ser luz, quando mais o mundo está em trevas, irmãos. Então, se eu puder ajudar alguém, estender a mão e ser luz, para quando ele perguntar, você acha que o que eu estou fazendo é certo? Não, é errado. Aí o cara vai confiar em você, porque quando ele precisou, você estava lá. Quando ele estava numa dificuldade, você chegou junto. Foi você que agiu com ele. Eu tenho entendido que Deus diz que o sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Por quê? Porque se amar quem ama, que galardão a gente tem? Se fizer, com os publicanos também fazem isso. Veja o verso seguinte: e se saudades unicamente vossos irmãos, o que fazeis demais? Irmãos, não fazem os publicanos assim. Nós não somos fariseus e publicanos, nós somos a igreja da graça comum e da graça salvadora. Quando olho para o versículo 48, eu entendo que o Evangelho quer chegar aqui com força e transformar a igreja. Veja o verso 48, sede vós, o que, irmãos? Sede vós, o que? Perfeitos. A perfeição do Evangelho está em ser perfeito. Quando nós espelhamos o amor de Deus, nós espalhamos essa perfeição. E onde está a perfeição de Deus? Um Deus que faz se levantar chuva e sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos. Não há injustiça aqui, Daniel, é perfeição. Eu tenho que aprender? Tenho. Eu tenho que me mudar para ser essa pessoa? Eu tenho. Pergunte minha esposa: pastor, o senhor faria o bolo? Eu botava veneno e vendia o bolo. Esse sou eu. Agora, pela graça comum, eu tenho que amar. Eu tenho que chegar nessa porta. Eu tenho que usar essa porta para abrir uma porta para o indivíduo chegar até o reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos inspire a ser igreja e a dizer que a igreja se erga e se levante para abençoar aquele que mais precisa de luz. Para que eu vou acender de luz onde tem um monte de luz? Que diferença faz? Bota 10, 20 lâmpadas no local que tem luz, já perdeu o efeito, irmãos. Agora põe uma lâmpada no meio de uma escuridão. Faz ou não faz um efeito tremendo, irmãos? Que Deus nos ajude hoje a entender que a igreja de Cristo precisa ser luz e absolutamente luz, porque o mundo precisa aprender a praticar o bem, a espalhar o bem e a receber o bem. A igreja sempre foi pioneira nas grandes transformações da sociedade. Quando mais a igreja foi luz e é luz, ela ajudou a libertar a sociedade dos seus preconceitos. Conhecendo várias histórias de várias igrejas, descobrimos que quantas mulheres foram livres do preconceito, porque a igreja interviu e intercedeu, dando e pregando direitos que as mulheres hoje têm, restaurando a dignidade de crianças e mulheres que, segundo o texto sagrado, não eram contadas. Jesus foi um grande líder para fazer isso. Como que a igreja agiu e trabalhou na libertação dos escravos? O sal da terra e luz do mundo fez isso. Quando Luther King batalhou e brigou contra o preconceito racial, não somente anunciando e crendo que vidas negras importam, mas ele viveu aquilo dando importância a quando mais as pessoas estavam ignorando aquela situação. Essa é a igreja que é sal da terra e luz do mundo. A igreja precisa aprender a fazer o bem, a fazer diferença. Uma igreja conformista não serve, ela se conforma com o mundo, tem o formato do mundo, se parece com ele. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. A igreja omissa não serve. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o que, irmãos? Pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. A igreja precisa ser ousada. Deus não deu à igreja e ao cristão espírito de covardia. A igreja precisa continuar anunciando contra o pecado, lutando contra o pecado e pregando o evangelho da graça salvadora e a mensagem de arrependimento mediante fé. Foi João Batista que olhou para Herodes e disse que ele era adúltero e apresentou o pecado com o nome adultério. Foi Jesus que chamou Herodes de raposa. Às vezes tem político que tem que ouvir sua raposa, porque está com malas e malas de dinheiro enquanto as pessoas morrem no hospital. A igreja não pode se calar e se silenciar diante dos mandos e desmandos que estão em nossa sociedade. Deus chamou Amós, irmãos, um humilde boiadeiro que pregou talvez a mensagem mais poderosa do Antigo Testamento.
Quando a igreja erguer a Bíblia do Senhor, quando a igreja erguer a palavra de Deus, o mundo saberá o que é pecado e poderá se arrepender deles. Você diz, pastor, por que você está pregando isso hoje? Porque a igreja precisa ser sal da terra, mas precisa ser luz do mundo. Quanto mais as trevas estão estabelecidas, é mais quando precisamos de luz. Em último lugar, irmãos, eu vou encerrar a mensagem com este último aspecto. É somente através da igreja no mundo, que o mundo pode experimentar o avivamento de Deus. Por que o senhor está dizendo isso? Eu não acredito em outra coisa. Eu não acredito no avivamento isolado do cabeça da igreja, que é Cristo. Eu não acredito que você sozinho vai fazer diferença. Eu acredito que Deus quer despertar a sua noiva e despertar a sua igreja, e os grandes avivamentos que aconteceram em homens e em pessoas, aconteceram porque as igrejas foram incendiadas com o poder, com a presença santa de um Deus santo. Mateus capítulo 4, verso 16, o Senhor Jesus falava sobre um povo que estava recebendo a mensagem do Evangelho, quando o reino das trevas foi dissipado. Mateus 4, 16 diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, raiou a luz. Quando penso nessa palavra dada a Mateus, irmãos, eu me lembro que ela vem de Isaías capítulo 9, versículo 1. Era uma profecia para Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali tinham de Deus uma grande promessa. Da promessa se desviaram. Eles formaram o que todo mundo chamou de Galiléia dos gentios. É a terra que, aquele povinho, ninguém respeitava aquela gente. Quando Jesus Cristo chegou na Galiléia, com a presença dele, com o reino dele, aquelas pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Quando Cristo decidiu passar ali, amar a Galiléia, ele foi chamado de Galileu. Tamanha a identidade, identificação de Jesus com aqueles que estavam habitando nas regiões das trevas. Jesus foi buscá-los, Jesus foi amá-los. Um grande avivamento aconteceu ali, e ali o Evangelho cresceu como não cresceu em Cafarnaum e em tantos outros lugares que negaram o poder do Evangelho e o poder de Jesus. Irmãos, o avivamento que veio sobre a Inglaterra só veio porque homens como Wesley, Whitefield e grandes pregadores trouxeram para dentro da igreja a glória do Senhor. O avivamento americano aconteceu no século XIX, porque homens como Dwight Moody foram pregadores ousados em Cristo e expunham com ousadia a palavra de Deus. O professor dele de EBD, Edward Kimball, decidiu apresentar-lhe o plano de salvação, e nas mãos de um humilde vendedor de sapatos, o maior evangelista, Dwight Moody, se converteu. O avivamento galês do século XX vem porque um homem chamado Evans Roberts decidiu dar ouvidos ao Espírito Santo do Senhor. Imagina os irmãos que o maior avivamento da história da igreja durou de 1904 a 1905. O maior avivamento é o de menor duração. Eu vou repetir, o maior avivamento foi o de menor duração. Em 1904 e 1905, no país de Gales, aquele minúsculo principado ali da Grã-Bretanha, surge um rapaz, um garoto, nascido de mineiros. Seu pai era mineiro, tirava carvão das minas do seu país. Aquele garoto voltou às escrituras, tão certo como Deus chamou Davi, tão certo como Deus chamou Amós, e acreditou que Deus tinha para aquele menino um chamado. Quando entendemos a conversão desse menino, ele tem há mais ou menos seus 19 anos, ele está orando o Pai Nosso. Evans Roberts, ao orar o Pai Nosso e ao descobrir o chamado de Deus para a sua vida, ele esbarra na frase do Pai Nosso que diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Ali ele parou. E ele repetia a expressão: venha a nós o teu reino, até que ele pudesse entender, e pediu a Deus que o fizesse compreender como esse reino dele se manifestaria aqui. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E todos os dias que ele orou, depois dos seus 19 anos, e buscou e pediu a Deus que o seu reino viesse sobre ele e sobre o ministério dele. Era uma quinta-feira, irmãos, 29 de setembro de 1904. Quinta-feira, 29 de setembro de 1904. Evans Roberts sai às ruas de Newcastle, andando com 19 colegas de escola. Eles estão mais ou menos 6 horas da manhã, andando pela rua. No caminho da rua, o Espírito Santo começou a dar uma canção para eles. E eles começaram a cantar do meio do nada, naquela manhã, 6 da manhã. Está vindo, está vindo. O poder está vindo. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Eu recebo o poder do Espírito Santo.
e começaram a cantar. E aqueles 19 meninos receberam presença gloriosa do Espírito, chegaram na sua igreja e começaram a adorar. O jovem Seth Joshua, um dos jovens da igreja, ousou fazer uma oração no Espírito, ergueu sua voz e disse: Senhor, dobra-nos. E quando aquele jovem Seth Joshua disse: Senhor, dobra-nos, Evan Roberts olhou para dentro de si e disse: Senhor, é disso que eu preciso. E ele testificou: Senhor, dobra-nos, Senhor, dobra-nos. Naquele dia, o país de Gales passou por um ano o maior avivamento da história da igreja naquele país, porque simplesmente um jovem disse: venha a nós o teu reino, Senhor, dobra-nos. Eu não sei bem como a igreja hoje vive tão distante desse poder, dessa graça e desse evangelho, mas como precisamos de jovens, de irmãos, de cristãos que se despertem a orar e a crer que Deus pode usá-los como instrumentos. Nossos jovens hoje são clientes nas igrejas onde são membros. A coisa que mais me entristece é quando um jovem ou um grupo de jovens da igreja me liga e diz: pastor, estou saindo da igreja. Eu digo: por quê? Porque não tem programa disso, não tem aquilo, não tem isso, vou procurar alguma coisa melhor. Vá, que Deus te leve. O jeito é crente, irmãos, tem toda uma estrutura para servir, salas de aula, sua casa, tem casa própria, tem sala, tem Bíblia, e vem dizer que não tem o que fazer. O que falta no crente é o Espírito de Deus e a sua conversão, porque no dia em que o Espírito Santo dobrar-nos, irmãos, o dia que o Espírito Santo nos incendiar, irmãos, a nossa casa é um templo, o nosso lar é um culto, a nossa vida é um incêndio, o nosso mundo é avivamento, irmãos. As igrejas vão explodir, os movimentos vão acontecer. Não espere encontrar um lugar onde a coisa aconteça, faça o avivamento de Deus chegar. Senhor, dobra-nos. Quando os jovens oraram, quando a igreja orou, os casamentos mudaram, os lares mudaram, as igrejas foram incendiadas. Você vai sair como um cliente, procurando, irmãos, um bom garçom, que sirva você coisas gostosas, músicas e luzes que vão até encantar o seu coração. Isto não é avivamento. O avivamento é um despertamento onde minha casa é um templo, eu sou um templo, minha vida é um culto, e eu faço tudo para a glória de Deus. Quantos casais esperando que os casais se despertem e venham para a igreja servir-lhes um discipulado. Há casais da igreja com problemas conjugais profundos, marcando a agenda com esse pastor para 15 dias, e há casais sentados esperando que Deus faça algo que já fez há tantos anos na vida deles. Eles têm Bíblia, preparo, basta apenas que se coloquem ousadamente na mão de Deus, para que Deus possa usá-los. Irmãos, isso é igreja, ser sal da terra e luz do mundo. Igreja de Cristo Jesus, PIB Campo Grande, a pergunta que faço hoje no mês da ação social é: que instrumento nós temos nas mãos para fazer o tempo de Deus acontecer aqui? Que orações temos feito para ver a glória de Deus se manifestar aqui? Quais pedidos pedimos a Deus para que Deus nos use na dimensão do Evangelho que Ele plantou em nós? Senhor, o que estamos precisando corrigir, já orou e perguntou? Senhor, o que estamos precisando deixar de fazer para sermos santos como o Senhor quer que nós sejamos? Sabe, irmãos, eu quero deixar aqui 6 desafios para a nossa igreja hoje, e terminar esta mensagem com esses 6 desafios. Claramente, 5 desafios. Primeiro, convido cada crente dessa igreja a ser um sacerdote. A igreja precisa aprender a exercitar o sacerdócio universal dos santos. A igreja precisa aprender a desenvolver um ministério onde eu sou o sacerdote da minha casa, do meu lar, mas eu sou o sacerdote de mim mesmo. Não é isso, queridos? O sacerdócio universal dos santos é doutrina bíblica para nós e precisa ser praticada e vivida por nós. Nós precisamos fazer com que as coisas do reino espiritual aconteçam. Eu sou o sacerdote de mim mesmo. Cada marido, sacerdote de sua esposa. Cada pai, sacerdote dos seus filhos. O sacerdócio universal dos santos é doutrina para nós e para a igreja hoje. Sabe, irmãos, eu creio que cada lar precisa ser uma agência de proclamação do Evangelho. Eu vejo Moisés e Isidoro lutando, trabalhando para convencer os irmãos a ter um pequeno grupo no seu lar, um pequeno grupo na sua casa, como se isso fosse assim uma coisa do outro mundo. Não é. Irmãos, cada crente precisa ser hoje e ter no seu lar uma agência para a pregação do Evangelho. As casas que não representam a luz de Cristo, irmãos, certamente darão lugar às trevas. Cada lar precisa ser uma agência multiplicadora da mensagem de Deus. Eu tenho um diácono desta igreja, essa semana ele conversou comigo,
E eu fiquei muito feliz quando ele disse que está fazendo o seu pequeno grupo, e do seu pequeno grupo, pouco mais de 2 ou 3 são da igreja. A grande maioria são vizinhos não crentes. Eles estão no pequeno grupo de nossa igreja, pastoreado por um dos nossos melhores diáconos. Aí você pergunta, quando aquelas pessoas vão pisar aqui? Talvez nunca, mas o evangelho tem chegado naquela casa, lá perto do West Shop, com poder e com autoridade, porque um diácono decidiu fazer da casa dele um farol a pregar o evangelho. Ah, Jesus, que cada lar decida ser uma agência proclamadora do seu evangelho. Em cada faculdade cristã, quero crer que se levantará ali um missionário. Quando estiver um crente, um menino de Jesus, como meu filho, como Ana Luísa e outros irmãos nas universidades, cada universidade deste Brasil terá um missionário comprometido com a obra de Deus. Nem que a gente tenha que mandar lá a palavra da vida, nem que tenha que mandar fazer lá aquelas siglas, daqueles cursos maravilhosos, façam, mas ao findar aquele curso, o lugar do cristão é na faculdade, como um missionário, um autêntico testemunhador do Evangelho de Jesus. Ah, irmão, sonho com o tempo que nossa igreja, onde cada empresário cristão será apoio e amparo para outros empresários que estão com ele na mesma luta, no mesmo sofrimento. Alguém pergunta, pastor, mas a Adonep já faz isso. Eu não estou falando de associação, estou falando da igreja. Como eu gostaria que a igreja pegasse todos os seus empresários e fosse o lugar onde aqueles empresários que não têm Jesus pudessem se achegar e chorar a sua dor. Quantos fecharam as portas, Daniel? Quantos trancaram seus negócios, mandaram embora seus funcionários, porque não há movimento, não há, a crise é medonha. Mas se nós fôssemos o amparo de muitos, e se nós somos empresários cristãos, quem sabe nós podemos cuidar do coração deles, e nos unimos em estratégias para vencermos essa crise. Mas nós somos tão isolados, irmãos, às vezes somos empresários, somos da igreja, mas não temos ainda aquela presença do cristianismo poderoso em nós. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Senhor, dobra-nos. Em último lugar, irmãos, que cada cristão assuma hoje o compromisso com a sua santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação da igreja virá por 2 caminhos muito simples, que estão disponíveis a qualquer irmão: leitura da Bíblia e oração. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Eu era garoto, eu nunca esqueci. Foi cantando essa canção que me tornei um pastor e me tornei um homem caminhando pela santificação. Quantos querem ser essa igreja hoje? Quantos querem fazer comigo essa oração hoje, dizendo: Senhor, venha a nós o teu reino? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A implicação é muito grande, irmãos. Você não reina mais. Você pegou o trono do seu coração e deu para Jesus. Estou falando com você que está em casa também. Você não tem Jesus como Salvador, nada disso é real para você. Mas se você hoje entregar seu coração para Jesus, der o trono do seu coração a Jesus, Ele se torna o Senhor da sua vida. Irmãos, você passa a ser um salvo, e o reino de Deus passa a ser real na sua casa, na sua vida e na sua família. Quantos que estão aqui nessa igreja hoje presentes vão tomar a decisão dizendo assim: eu quero ser essa igreja. Ah, Senhor, eu quero ser essa igreja. Sal da terra, lembra de manhã? Luz do mundo. Fica de pé onde você está, fica de pé, e eu quero orar por você. Quantos querem ser essa igreja? Não é um apelo para uma decisão ou denominação, é para ser igreja. Eu quero ser essa igreja, Senhor. Eu quero ser essa igreja, onde eu vou pedir: venha o teu reino, onde eu vou orar: seja feita a tua vontade, onde eu vou clamar: Senhor, dobra-me. Eu não quero ser mais aquela pessoa acomodada, focada nas minhas mesmices, né? Nas minhas vontades. Eu quero fazer a sua vontade. Se cada casal, jovem casal dessa igreja assumir um grupo de casal para pastorear, irmãos, a igreja vai mudar. Se cada um de nós assumir um projeto de discipulado com jovens e com casais, essa igreja vai mudar. Se cada jovem aqui assumir uma sala de discipulado com mais 5 jovens, nós faremos uma revolução nesse bairro. Mas as pessoas estão procurando alguém para lhes servir. Elas não querem servir a Jesus, elas querem alguém que lhes sirva. Vamos servir? Quantos querem ser essa igreja? Levanta a mão. Deus abençoe. Fica com a mão erguida, vamos orar. Senhor, nós erguemos as mãos agora para selar essa decisão. É muito bom saber que eu não estou sozinho. Como Elias, eu posso ver todos aqueles que não se dobraram a Baal. Nós vamos orar e pedir que os nossos pecados sejam desmascarados, que os nossos erros, ó Deus, possam hoje cair por terra em nome de Jesus,
e que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado, seja aspergido sobre a nossa vida, para que a nossa vida em Cristo seja santificada, seja frutífera, seja próspera, para que o reino de Deus seja estabelecido. Quantos que estão aqui ainda não sentem esse reino real e presente, porque não se deixaram dominar e serem governados pelo Rei Jesus? Mas nós erguemos agora as mãos aos céus e pedimos: vem Espírito do Senhor, vem Espírito do Senhor reinar nas nossas vidas, vem Espírito do Senhor reinar nas nossas casas, vem Espírito do Senhor reinar nos nossos casamentos, vem Espírito do Senhor reinar em nossos ministérios, vem Espírito do Senhor reinar na igreja, vem Espírito do Senhor. Nós erguemos nossas mãos crendo que a graça do Senhor Jesus está hoje derramada sobre a igreja, que pode transmitir e repartir graça comum. Nem todos são justos, são ímpios, mas o sol há de nascer para todos. Nem todos são justos, são ímpios, mas a chuva há de cair sobre todos. Deus, ensina-nos a ser uma igreja mais graciosa, que a igreja se levante contra o pecado, mas compreenda e comece a amar e a resgatar os pecadores em nome de Jesus. Como eu creio, Jesus, como eu creio, que uma igreja que ergueu as suas mãos, que a igreja que no lar se ajoelhou e orou, que a igreja que aí na linha também do chat disse: eu quero ser essa igreja, recebeu hoje visitação do seu Santo Espírito. Quantos vão orar essa semana e vão dizer: dobra-nos, Senhor? O avivamento não será medido pelo tempo que ele durar, mas pela intensidade com a qual ele nos mover. Ensina-nos, ó Deus, a nos movermos nas asas do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo faça aqui o que ele quiser, que o Espírito Santo sopre aqui do jeito que ele disser, e o que ele disser, Jesus, nós faremos. Que a graça do Senhor seja dispensada a toda a igreja e liberada a todos que ouviram esse sermão aqui na igreja e em casa, e aqueles que não tinham a Jesus Cristo como seu Salvador, que hoje o recebam, e se tomarem uma decisão, que nos informem, para que oremos por eles, para que façamos com cada um deles um discipulado e os coloquemos no caminho do Senhor. Que Deus, por sua infinita graça, por seu amor e bondade, os abençoe. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor cantando essa canção, para nós encerrarmos o culto dessa noite. Que Deus possa levantar na sua igreja uma geração avivada, de adoradores, capazes de chamar para si a responsabilidade de não esperar por ninguém, mas fazer acontecer o avivamento em seu coração, no seu lar, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra.
abençoado por estar aqui hoje? Então dá um glória a Deus para ouvir. É bom demais estar aqui. Que Deus te abençoe. Graça comum, milagres sobrenaturais. Não, Wallace, Patrícia, estão precisando, mas o milagre está por vir. Sabe, irmãos, a especialidade de Deus é milagre. A gente não faz nada, mas a especialidade de Deus é milagre. Que Deus abençoe vocês. Semana de bênçãos, né? Lutas virão, sempre virão, mas a força para vencer cada uma delas vem do Senhor. Que Deus abençoe. Vou dar a bênção apostólica ao som da música cantada. O culto está encerrado. Só peço a vocês muita atenção, tá? Não podemos ficar no templo, nos corredores. O deslocamento é imediatamente para sair e deixar as dependências, lembrando que estamos num tempo de pandemia. Peço aos irmãos que deixem, as pessoas que estão um pouco mais afastadas saírem primeiro e vão mensurando a distância. Depois que o irmão vê que o irmão já deslocou 1 metro, 2 metros, saia. Tem 2 metros de distância, saia. Nunca saia junto. Procure dar o espaçamento de no mínimo 1,5 metro, 2 metros para a pessoa que está na sua frente, e use todos os corredores. Do lado de cá temos 2 corredores, o corredor de salas e o corredor lateral da cantina. Está funcionando. Eu vou pedir para alguém verificar se está aberto lá. Abra o corredor da cantina para todo mundo passar. E aqui embaixo a escada e as 4 portas, 3 portas que você pode usar para não passar nenhum tipo de situação de desconforto. Que Deus abençoe a todos. Eu digo isso porque estamos numa comunidade agora aberta, com bastante gente, e para proteger os irmãos devemos seguir todas as regras que foram passadas para nós. Que Deus abençoe. Obrigado aos irmãos que estão em casa. Depois o pastor vai ler com calma as informações que estão na timeline aí de hoje, os pedidos. E nós agradecemos a cada um dos irmãos que construíram neste culto presencial e com o grupo à distância uma audiência impressionante. O evangelho chegou a lugares distantes hoje, para a glória de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, receber a bênção apostólica e encerrar o culto desta noite. Deus, obrigado, Pai, pelo culto que estamos encerrando. Obrigado porque a bênção do Senhor esteve sobre a sua igreja. Obrigado porque a graça do Senhor foi conosco e porque a palavra que é anunciada é poderosa para frutificar em cada coração aqui presente. Ao terminar o culto e despedir a igreja, eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito sejam com todos, Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Vão na paz, queridos. Deus abençoe.